Mas o que é que você fez de fato? Porque quando a gente fala sobre mente, performance, sobre a vida de forma geral, parece que existem dois entes dentro da mente. Existe a mente piloto automático, que tá fazendo as coisas aí no dia a dia, e a cirurgia que você faz, ou a performance do comediante vai sair de acordo de como você preparou a sua mente para aquele momento, né? Na hora, especificamente, você não tem controle sobre como a mente tá agindo. É tipo a prova é a prova final, ver como você preparou a sua mente para esse momento, né? Mas quem prepara a mente é a própria mente? É perfeita, essa sua colocação é perfeita, porque na verdade o ideal quando você está falando em performance, o ideal quando você está falando em entregar algum resultado, sempre é muito mais preciso se você joga para a mente automática. Por quê? Você vai entender. Imagina que a gente tem 86 bilhões de neurônios, tá? Desses 86 bilhões de neurônios, a grande maioria são neurônios que a gente pode chamar de neurônios zumbis. São neurônios que eles estão no sistema totalmente inconsciente. Então, 70 bilhões desses 86 são neurônios que estão aí no nosso cerebelo. O cerebelo ele vai cuidar de movimento fino, ele vai cuidar de coordenação de movimento. Então, se você pensar em circuito, eles são circuitos muito simples, sempre feed forward. O que é feed forward? Um neurônio alimenta o outro, que alimenta o outro. É como se fosse você ligar um instrumento em linha. Você liga eles sempre de uma forma simples, um vai estimulando o outro sem muita integração, sem muito emaranhado, sabe? São conexões mais simples. Tanto é que o cerebelo, se você divide o cerebelo no meio, um cerebelo de um lado cuida de umas coisas e o outro de outras coisas. Você não vai perder ali, você não vai perder consciência, você não vai perder a experiência que é você não vai perder muita coisa. Né? Tem um caso de uma menina de 24 anos, uma chinesa, ela deu entrada no pronto-socorro com vômitos, com náuseas e tal. Os caras fizeram uma ressonância magnética, a mulher não tinha cerebelo. Agenesia de cerebelo. E ela vivia, né? Ninguém sabia o que ela tinha e ela tinha agenesia de cerebelo, uma pessoa consciente, que falava, normal. Então o que eu quero dizer, 70 bilhões desses nossos neurônios, a gente tem 86 bilhões, 70 bilhões, eles são zumbis, né? Eles não servem para a consciência. Provavelmente a consciência traz aí desses outros 16 bilhões, traz entre o sistema que chama-se de tálamo cortical, que já é o sistema que a gente chama de hot zone da consciência. Provavelmente a consciência está nesses 16 bilhões. Esses 16 bilhões, eles já são um pouco mais complexos, porque eles não são em feed forward, em linha. Eles se retroalimentam. Então, um alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro, mas eles têm alimentos de feedback, né? Não feed forward. Feedback é o seguinte, você não só alimenta o próximo, mas o próximo também te alimenta. E você tem mais integração. Você não só alimenta o próximo como ele também te alimenta, como você alimenta outros. É uma rede emaranhada. Isso significa que a informação é um pouco mais integrada. E o que significa com essa informação mais integrada? Ela é mais complexa. Então, o que muda isso na performance? Cara, esses neurônios mais complexos, eles gastam muito mais energia. Eles gastam muito mais ATP. Né? O nosso cérebro, ele gasta muito ATP. ATP é o quê? ATP é adenosina trifosfato, é a nossa moeda energética. Tipo, se você fosse contar a moeda, né? A moeda dos Estados Unidos é dólar, a moeda do Brasil é real, a nossa moeda pra gente viver é ATP. A nossa moeda biológica chama-se ATP. Entendi. E aí você tira um fosfato desse ATP e você usa esse fosfato em forma de energia. Quando você tira esse fosfato desse ATP, quando você pode contrair um bíceps, quando você pode pensar, quando você pode fazer todos os processos no teu corpo, você usa ATP. E aí você transforma esse ATP em ADP. Né? Então, o fosfato é a nossa moeda mágica aí que a gente obtém energia. Então, quando você usa esse sistema mais complexo do cérebro, você usa muito ATP. Então, imagina só que se você pedir uma pizza, quase um quarto da pizza vai para alimentar o seu cérebro. E se você tiver num raciocínio, fritando, nessas horas você tem a crise de ausência ali, né, no seu jantar, cara, você está num raciocínio fritando alguma teoria, você pode gastar até 30% do que você come. Então, quanto mais você usa esse cérebro mais complexo, esse emaranhado de informações, mais você usa a consciência. Um cara, por exemplo, anestesiado, que você tira a consciência, ele gasta 2 vezes menos energia do que um cérebro que está consciente. Então, o que eu quero dizer? Esse sistema integrado e complexo, ele é gastão, ele é mais lento, né? Existem alguns estudos, por exemplo, que o cerebelo, ele pode fazer uma informação rodar em 10 a 20 milissegundos.
Quando você usa a consciência, isso é mais ou menos 500 milissegundos. Ou seja, é mais de 10 vezes mais lento, né? Então, a consciência ela é muito mais lenta, ela é muito mais custosa, ela é muito mais complexa. A informação precisa rodar 1000 neurônios para ela estar completa. Então, você vai entender. Quando você está lá na sua performance, cara, tudo que puder ser pelo sistema automático, você vai executar com mais precisão, sem ficar gastando muito ATP, sem cansar. Então, eu vou comparar uma situação aqui para você entender. Imagina que você quer aprender a tocar violão, tá? Quando você começa a aprender a tocar violão, pega o violão lá, o braço do violão, você coloca esse dedo aqui, esse dedo na outra corda, aquele dedo aqui e tal. Putz, é assim. Ah, tá, entendi. Aí você vai tocar música, você precisa pensar de novo. Olha ali o quadrinho onde estão os dedos, pensa de novo, põe de novo. Isso você tá usando todo o seu sistema consciente, o sistema complexo. Demora para você fazer isso. Aí dá 2, 3 anos que você tá fazendo aula, tô tocando, olhando, falando com você e tocando. Por quê? Você fez com que essa atividade ficasse toda para o sistema automático. Então, em uma performance, uma das coisas mais importantes para você sempre entregar um resultado bom pra caramba é você automatizar o maior número de coisas e principalmente as decisões que você tem que tomar. Então, quanto mais você automatizar as suas piadas, quanto você mais automatizar o jeito que você, por exemplo, vou imaginar que você faz show toda semana. Então, se você automatizar o jeito que você dá o igual aqui no Deriva, você sempre fala a mesma coisa. Você pensa para abrir o episódio? Você não pensa. Você fala assim, bem-vindos a mais um Deriva aqui, vamos embora começar aqui, Caio Dell'Acqua. Você fala sempre a mesma frase. Então, você automatizou isso. Quanto mais você fizer isso nos seus episódios, quanto mais você fizer isso na sua prática dos seus espetáculos, cara, menos energia você vai gastar. E aí você vai deixar energia para os períodos que precisar de energia. Onde você vai precisar de energia, por exemplo, no espetáculo de humor? Tem coisas que acontecem ali na hora que você precisa bolar uma parada na hora. Ah, você vê uma mulher no chapéu. Pô, e esse chapéu aí, não sei o quê, faz uma piada com o chapéu e, sei lá, imita o Michael. Cara, você bolou na hora. Então, quanto mais você deixar a sua consciência e a sua energia para que você consiga, cara, já ter uma entrega padrão com o seu automatismo e você deixa a consciência só pro brilho extremo, pronto, você vai pontuar mais. Então, quanto mais você automatizar esse processo, mais você vai entregar o mesmo resultado. E você deixa a consciência só para correção de rota e brilhantismo. Então, isso vale ali pro Kelly Slater pegando uma onda, isso vale pro Neymar chutando uma bola, por isso que tem que treinar pro cara fazer tudo no automático. Por isso que um lutador, muitas vezes, o ideal do lutador é que o cara entre realmente com aquele automatismo ligado e a consciência dele esteja só para ele fazer coisas inovadoras ali que ele sentiu uma sacada na hora, mas precisa ser automático, a resposta tem que ser automática. Se ele for para consciência, ele certamente vai performar mal. Deu para entender mais ou menos?